Porque é só uma crença. Ela só vai dar o seu sustento para você comer. Porque se você não comer, você morre. Se você morre, você não é mais praticante de barras, nem de nada. Então, Uhum. assim, é se sustentar, é viver, é comer. Por que que tem uma crença de que o dinheiro não é algo positivo, é feio, é ruim, que desta coisa divina não pode vir o dinheiro, como se o dinheiro não fosse divino? Que fome é essa de fome de destravar a minha nova escolha profissional? Como é que é isso? Pois é, guria. Eu hoje comecei essa trajetória de trabalhar com terapias, né? Hum, Mas a minha profissão em si, ela é bem diferente. Ela era das áreas agrárias, tá, né? Eu sou agrônoma e trabalhava lá como agrônoma. E tá. aí, de repente, eu comecei a fazer cursos na área e comecei a me interessar por essa área, comecei a trabalhar com pessoas, né? Tá. E quis mudar completamente. Vim embora para cá, para casa de uma amiga, e hoje eu estou por aqui, né? Divulgando, né? Eu trabalho com barras de Axis, Tá. mas assim, as palestras são ótimas, são maravilhosas, mas tem alguma coisa que ainda não, sei lá, que eu não consegui ainda destravar. Pode parecer assim muito pouco tempo, né? Mas já apareceram tantas oportunidades, tantas possibilidades. As pessoas se interessam, mas aí parece que trava alguma coisa. Eu acredito que sou eu que travo isso. Tá. Mas E eu eu não não consigo entendi entender. ainda. O que é que trava? Eu não consegui entender exatamente o que é que trava. As Oi? pessoas se interessam, as Hum, pessoas se interessam, né? Em conhecer a terapia, se interessam na palestra, mas na hora de, tipo, participarem ou quererem experienciarem a terapia, hum. elas não, entende? Não dizem assim, depois eu vou, depois eu apareço. E aí eu fico assim pensando, o que que eu tô travando nesse caminho? Deixa eu tentar entender uma coisa aqui, porque tem uma coisa Uhum. que eu não entendi ainda. Vamos lá. Você era agrônoma. Como era a sua vida como agrônoma? Como era a sua profissão como agrônoma? Estava tranquilo? Olha, eu acho Financeiramente, que você trabalhava, conseguia viver do que você trabalhava, estava tudo ok. Tá. sim, Não, sim. é porque eu estou tentando Mas entender o que é que está travando, entendeu? Porque se a pessoa fala assim, a minha vida inteira foi uma trava, parte profissional, é uma situação. Se a pessoa fala, estava tudo ok, e agora é outra situação, por isso que eu perguntei isso, tá? sim. Então, ok, vivia, estava ok. Aí você topou fazer essa mudança, né? Uhum. E aí Porque eu você achava fala assim, que. fome. Pode falar. Não, porque eu achava assim que faltava alguma coisa. Mesmo que eu tivesse na área, me faltava alguma coisa, entende? Parece que eu não Entendi. era tão plena. Tá, Eu não era plena, né? entendi. E aí eu comecei a conhecer as terapias e comecei a me interessar por elas. E me encaixei melhor nelas. Aliás, amo elas hoje, né? Tenho me aventurado e tenho amado tudo que eu tenho lido, me capacitado, procurado me expandir cada vez mais. Tá. Né? Entendi. Eu tô só esperando, assim, a gente falar, porque tá com delay, senão fica aquela coisa bagunçada, entendeu? Porque tem um delayzinho aí fica ruim. Então, eu entendi, era só para eu entender um pouquinho. Aí você fala assim para mim que você começou a estudar as terapias integrativas, né, complementares, enfim, holísticas, energéticas, espirituais, energéticas, né? Porque você falou que tá fazendo barras, barras é muito energético. Tá? Ou não cai para pro espiritual, tecnicamente falando, como cai aí o nosso olhar. É, tá.
Aí você estudou, tá se expandindo do jeito que você falou, né? Tô só vendo de acordo com o que você falou. E aí, não tá, eu quero forma de destravar a minha nova escolha profissional. Então, tem algum ponto que não está encaixado. Isso já é a sua profissão? Você já encara isso como sua profissão ou você continua encarando a sua profissão como agrônoma? Qual é a sua Não, profissão? terapeuta Ok. de barras, praticante de barras. Terapeuta. A sua Já profissão é praticante ou a sua profissão é terapeuta? praticante de barras, né? Isso é Porque a profissão. barra porque a barras em si, eu não preciso muito saber ou tratar o problema, né? Ele se trata por si só, né? Porque ele é energético, né? É o subconsciente da pessoa que está destravando, né? Eu não vou, mas eu não preciso saber o problema da pessoa, né? Não. Eu só preciso aplicar. Tá, eu não estou aqui para a gente discutir a técnica. Eu estou aqui para a gente entender. Você é praticante ou você é terapeuta? É que quando a gente faz o curso, a Uhum. gente sai com essa coisa de praticante, Tá. Mas entendeu? assim, ó, eu É uma sou. terapia. Aí é que tá. Mas eu quero dizer, você é terapeuta de barras, porque assim, ó, isso precisa se construir dentro de você. Enquanto você for praticante, você é só praticante. Internamente, eu não estou dizendo que o que eles estão falando está errado, tá? Não é isso. Internamente, você é uma profissional terapeuta que pratica a barra de axis, ou você é uma praticante? Percebe? Como é que você vai destravar esta nova profissão que você escolheu, se você não encarar ela como uma profissão de fato que é? Entende? Você encará-la como tal. É isso que eu quero dizer. Outra coisa, é difícil falar, mas é assim. Quanto mais eu estudo, melhor instrumento eu me torno. Tá? Se eu chegar com um problema para você, você vai dizer, como é que você vai me vender essa ideia da barra? Como é que você Como? vai me vender essa ideia? Como é que você vai me vender esta ideia da barra? Eu estou com um problema e eu preciso resolver esse problema. Como você vai me vender essa ideia? Então, eu digo que a Axis, ela te abre infinitas possibilidades. Então, ela te ajuda a eliminar as tuas crenças limitantes, né? Então, ela vai te ajudar nesse sentido, de desbloquear energeticamente todos os teus pontos fixos sobre aquele teu problema, né? E te possibilitar ter um outro olhar sobre isso, né? É isso que eu tenho trabalhado, porque na realidade eu não sou facilitadora, né? Eu sei que tem que ter 3 cursos, Tá? então não sou facilitadora, né? Até porque Eu sou facilitador é apta. para dar curso, Exatamente. né? E não é o que você faz. Você é Não praticante. é o que eu Tá, faço. até porque, até onde eu estou entendendo, só para eu entender aqui, até onde eu estou entendendo, o grande lance está em fazer a técnica, certo? Não em facilitar o curso. Faz sentido? Você ajuda a Uhum, pessoa mesmo isso. quando ela passa pelo processo. Então, então quem Isso. ajuda de verdade é quem está no campo de batalha, não só quem está ensinando. Ok? Tá. Uhum, sim, Então vamos lá. Então, não importa que você não seja facilitadora. É isso que eu quero dizer, só para você sim. entender. Nesse momento, pode ser que Não. você queira e que você caminhe para isso, mas o que eu Uhum. quero dizer é que Não. quem de fato resolve ajuda, o que de fato acontece é quando a pessoa está aplicando a técnica. Então, na verdade, é quem está na Isso. ponta, quem está de fato fazendo o trabalho, né? Quem é o Sim. praticante. Praticante? Praticante, né? Você Isso. falou. Legal. Então, você está Praticante. no trabalho Uhum. mesmo, né?
Só que Isso. assim, eu não sei como é que eles orientam isso, mas assim, isso desse jeito que você me explicou, eu não estou dizendo que é o jeito que eles orientam, porque eu não sei como eles orientam. Você não convence ninguém de nada. Você não consegue mostrar para essa pessoa. Você não consegue mostrar para essa pessoa o que você vai fazer. Não o que você vai fazer, mas para que aquilo? Infinitas possibilidades. Eu não quero infinitas possibilidades. Eu tenho um problema, eu quero resolver esse problema. Essa é a possibilidade. Como é que você vai me ajudar a fazer isso? Entende o que eu estou falando? Precisa achar um discurso, que nem você falou, pelo que eu entendi, veja se eu estou certa. Você falou uma coisinha no começo, não sei se eu entendi direito. Tem a palestra, e aí as pessoas falam que se interessam, mas aí depois elas não participam, não querem, não experienciam. Você falou essas 3 palavras. Tá. Isso. Tem uma palestra, como é que é isso? Como é que é construída essa palestra? Geralmente, assim, como eu entrei em contato aqui com alguns espaços, Tá. né? Eles pedem para que eu, como são espaços assim, tipo clínicas, eles pedem que eu, como muita gente não conhece, que eu aborde o assunto. Fale como é, quando, como surgiu, como é aplicada, para que ela serve. Então, eu levo um data show, né? E faço uma apresentação da técnica em si. Tá. Me explica de novo. Eu tô fazendo exercício com você, não é comigo, tá? Não é comigo. Para que ela serve? Você fala lá na palestra. Para que ela serve? Para que ela... Fala isso para mim. Então, ela possibilita você desbloquear suas crenças limitantes, né? Ela possibilita que você tenha um outro olhar na sua vida. Ela faz uma expansão. Aí as pessoas dizem, mas eu não sei o que é uma expansão. Então tá, elas vão, aí eu sempre dou alguns exemplos, né? Ela vai possibilitar a liberar certos pontos de vista fixos que você vem repetindo durante uma vida toda, né? E que ela vai te mostrar que você não precisa ter aquele ponto de vista fixo, mas que você pode ter outros olhares sobre aquela situação. E só com a aplicação da técnica ela vai resolver. Oi? Não. A explicação da técnica, eu digo para A eles que explicação é não, a aplicação. Só com a aplicação aplicação. da técnica, essas crenças vão desaparecer e você vai ver por outro ponto de vista. Sim. E aí vai Sim. resolver. Então, por que você não aplica a técnica em você para destravar a sua nova escolha profissional? Então, eu, Faz eu, isso eu em aplico você. ela. E eu aplico ela. E eu não sei em que parte que eu não estou conseguindo. Então, aí é que tá. Vamos entender. Então, só isso não resolve. Acredito que resolva sim. Me destravou Então, muito. Até de eu ter não, mudado. não, eu Entendeu? não estou De eu dizendo que ter. não resolve, eu estou dizendo que você vai ter que aliar mais coisas a isso. Que possivelmente seja essa própria explicação. Você destravou a crença. Legal. Só que você precisa de um novo olhar. E você precisa. Como é que você vai ter esse novo olhar? Estudando outras coisas, fazendo outras coisas, colocando outras informações no lugar daquela que você tirou. Então, se você não der nada para ajudar a pessoa, para fazer com que ela. Base de informação. Aí você está entendendo o que eu estou falando. Porque você vai lá nos pontos, trabalhar nas bases de informação. Tá, e qual outra informação? Ela vai sair de lá no nada? No 0 a 0? Então ela precisa entender. Você precisa entender o que fazer para. Porque você fez. Então, Você entende que funcionou em você. Então você precisa de algo a mais para complementar essa estrutura que você já usa. Entende o que eu então, tô falando? aí eu entendo e desculpe de não ter te dito, mas eu já faço.
O que você faz? Quando eu aplico, então, quando eu aplico, eu oriento a pessoa a usar técnicas que eu mesmo pratico, né? Tá. De PNL, tá? Eu incluo Uhum. PNL, eu Tá. incluo técnicas de visualização, técnicas de gratidão. Eu incluo e oriento essa pessoa a fazer, fora as perguntas de Access que eu entrego para essa pessoa, Tá. entendeu? Mas não Entendi. é a pessoa que, assim, ó, o meu problema não é a pessoa que experiencia, ela segue o tratamento. Hum. É onde eu não consigo mais adesão, mais pessoas que estejam interessadas. Entende? Aquela pessoa que vem, que faz, ela está comigo até hoje. Entendeu? Uhum. Ela continua. Tá. Mas, entende? Mas, Entendi. assim, a minha ociosidade é de que o movimento, entendeu? Não aconteça mais. É como se eu estivesse travando alguma coisa que eu não sei o que é, para que outras pessoas Então, tenham é isso que interesse. tá. É isso que tá aqui, ó. Mas por que você não faz a técnica para isso? Se a técnica resolve, ela tem que resolver isso. E se eu sou o seu cliente que chego com esse problema, falo para você que eu tenho, você vai aplicar a técnica e se ela não resolver em mim, eu vou falar o que da técnica? O quanto, eu não estou falando que ela não funciona, o quanto dentro de você, você tem 150% que se você fizer, resolve. Porque ela tem que resolver em você. Porque senão você, por mais que você acredite aqui, internamente você não está convencida. E aí, naturalmente, você não vai levar isso para o outro com essa certeza absoluta. É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ela não funcione. O que eu estou querendo é dizer. Você Não, não. perguntou, o que é que eu estou travando? O quanto você tem certeza que você vai fazer esse negócio vai funcionar. Se você Então, tem que fazer em você, tem que funcionar em você. Se não está sei. destravando isso em você, internamente, você está tentando se convencer. É disso que eu estou falando. Precisa achar essa chave em você que precisa destravar. Mas agora eu vou trazer para um outro ponto. Eu não estou desconsiderando a técnica, tá? Não estou desconsiderando. Eu acho que ela precisa de complementos, que pode ser que os outros níveis vão dar, tá? Ok? Não sei. O que eu quero dizer é mais do que isso. Assim, ó. Quando você começou a falar, eu trouxe uma questão aqui. Enfim, é assim, ó. Você falou três palavrinhas que assim, ó, você era agrônomo e tal, e aí você contou essa história de que você dava palestra, e aí, mas as pessoas não queriam vir elas não querem, eu tenho dificuldade para elas participarem, quererem e experienciarem. Eu tenho dificuldade de fazer elas participarem, eu tenho dificuldade de fazer elas quererem, eu tenho dificuldade de fazer elas experienciarem. Vou te falar uma coisa com todas as letras agora, presta atenção, vê o que você sente, por isso que eu estou fazendo esse movimento. Por que você não consegue falar assim? Eu tenho dificuldade de vender para elas o processo de. Por que é participarem, experienciarem, quererem? Porque eu acho que eu nunca vi a Barras como. Eu nunca vi a Barras como um, uma forma de eu me sustentar, porque Então ela eu. nunca vai ser uma nova profissão. Ó, Oi? então ela nunca vai ser a sua nova profissão. Se você não a ver, não olhar para ela, ó a crença aí. Cadê? Por isso que eu estava falando desde o começo, eu já estava com isso na cabeça. Mas você falou que ela resolve todas as crenças, resolva essa.
Porque é só uma crença. Ela só vai dar o seu sustento para você comer. Porque se você não comer, você morre. Se você morre, você não é mais praticante de barras, nem de nada. Então, assim, é se sustentar, é viver, é comer. Por que que tem uma crença de que o dinheiro não é algo positivo, é feio, é ruim, que desta coisa divina não pode vir o dinheiro, como se o dinheiro não fosse divino? Como se o valor dele não fosse divino, como se tivesse dois lugares separados. Que uma coisa é boa, a outra é ruim. Ainda é a crença do bom e do ruim, do feio, do sujo. É a crença. É por isso que eu comecei desde o começo. Por que que você não trabalha esta crença? Porque, entende? Se você fala, eu tenho fome de destravar a minha nova escolha profissional, se a barra está num altar onde ela não pode ser profissão, esquece, você não vai destravar a sua escolha profissional, porque ela não é uma profissão. Para você, dentro de você, você vê isso como algo feio. E não é. Feio é o que você pode fazer se tiver o dinheiro, humilhar as pessoas. Tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro só mostra quem nós somos. Ele só potencializa aquilo que somos. Então, ótimo. Quanto mais dinheiro, mais a gente vai mostrar quem a gente é. Quem é bom vai ser cada vez melhor. E quem é ruim vai ser pior. Pronto, separação do joio do trigo. A gente precisa saber quem eles são. Dê poder a eles. Então, não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com a evolução de cada um. Agora, se você não tirar a barra do altar, a barra ou qualquer terapia energética, eu tô falando da barra, mas estou falando de todas, porque tem muita gente assistindo, ela vai ficar no altar. E aí a gente não vai trazer essas técnicas para a Terra nunca. Quando é que nós vamos materializar? Quando é que nós vamos dar vida para elas aqui na Terra? Se ela ficar aqui, ó, num outro estado. Como é que a gente vai fazer? E quando você faz, você está dando vida a ela, você está trazendo a matéria. Agora, se você não conseguir fazer as pessoas comprarem a ideia, comprarem o valor, e dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor. Se você não conseguir fazer elas comprarem o valor, e para você fazer elas comprarem este valor, você precisa falar desse valor, você precisa conseguir entregar esse valor. E isso tem que ser transformado na sua vida, porque senão você vai vender mais ou menos. Porque você não está vendendo, você está vendendo a ideia. Você está. E é um olhar muito feio. Precisa olhar com os olhos bons para tudo, entende? Aí você está me entendendo, porque aí tem essa. É a crença. Então é isso. Porque eu posso te ensinar milhares de jeitos de fazer. Por exemplo, os nossos humanoterapeutas, a gente ensina a primeira parte, que é a metodologia, né? E os psicanalistas e espiritualistas também. Então, a prática. Conforme a gente vai aplicando, a gente evolui no processo. E alguns querem se tornar terapeutas profissionais. E tem todas essas crenças. Alguns têm, outros não, claro. Aí, o que a gente tem depois disso? É isso que você quer da sua vida mesmo? Vamos lá. Você precisa melhorar enquanto um terapeuta, de fato. Não é só pôr a mão aí e fazer. Eu não acredito nisso. Tem que ter terapêutica, tem que ter evolução nesse processo, porque eu preciso conseguir te explicar aqui, ó, que nem a gente está fazendo um pouco. Então, como eu vou melhorar? A técnica funciona? Funciona. Só que nós somos 7 corpos e um deles é o racional. E se eu não ajudar o racional, o sistema trava. Todos precisam de ajuda. Aí, inclusive o espiritual, porque também se trabalhar só no energético e não trabalhar o espiritual, também não é holístico, porque falta um pedaço, tá? No nosso caso, que a gente fala de holístico, tá? De terapia holística, então, que é o humanoterapeuta. Tá, quando eu trago essa pessoa lá, é isso que eu quero, eu entendi, mas tem alguma coisa ainda falta mais, eu quero dar o próximo passo, eu quero dar. Aí nós temos o que a gente chama de uma mentoria, que chama Humano Master, que é só para quem quer ser terapeuta de verdade. Viver de terapia. Não para quem quer ser terapeuta da própria vida, usar isso na sua vida. Não, aí a gente vai falar o quê? Da profundidade da técnica,
E como é que a gente consegue isso? Com a própria prática, com a aplicação dela. A técnica faz você ir trabalhando e alcançando novos estágios frequenciais. Não adianta ver o curso não alcança estágios frequenciais, só aplicando as técnicas com responsabilidade, com frequência, com intenção real, e a equipe espiritual está olhando para tudo isso e liberando. Cada um é cada um. Não é só porque entrou na mentoria que resolveu, não. É um processo, e aí a gente faz todo o processo de acompanhamento e como é que vamos viver disso. E dessas pessoas, então, a gente ensina a técnica, como é que vai vender, como é que vai fazer. Só que eu preciso trabalhar junto dessas pessoas essas crenças. E isso é a mentoria, o Manomaster. Depois da mentoria, essas pessoas, se elas trabalharem essas crenças nelas, e fizerem, elas que vão trabalhar, né? Se elas trabalharem essas crenças nelas e quiserem toparem, elas vão conseguir viver de terapia financeiramente. E aí elas podem seguir trabalhando só ou podem virar parceiros nossos. Se passar por todas as etapas, se fizer um monte de coisa lá dentro. Porque eu faço eles fazerem. Ok, eu tenho um monte de técnica. Só que se você continuar acreditando, é o que a gente trabalha lá dentro, tudo organizadinho. Tá, se você pode ter todas as técnicas do mundo, se você tiver a trava de que dinheiro é sujo, ou feio, ou pecado, ou não divino, ou isso não é uma profissão, se você entende que isso não é uma profissão, isso é um hobby. E tá tudo bem também. Mas aí sai dessa, fica agrônoma e nas horas vagas faz o hobby. Né? Para de gerar essa dor, esse conflito tão interno. Agora, se isso é profissão, profissão tem que ser monetizada. Se profissão não for monetizada, não é profissão, é hobby. Sabe por quê? Porque eu não assumo a responsabilidade de ajudar de verdade. De verdade. Claro que a pessoa tem a parte dela. Só que eu dei tudo, ela que não fez. Aí eu não posso fazer nada. Agora, eu não dei nada. Falei para ela, e pensa aí, isso não é a profissão terapeuta. Entende o que eu tô falando? Então, o que eu quero dizer é assim, técnica é fácil. Mas se você não desconstruir isso, ou não? Isso é crença. Isso é crença. E se a técnica funciona para crença, tem que funcionar para essa. Se ela não funcionar para essa, internamente você não vai acreditar 150% na técnica. E aí você não vai conseguir vender a técnica. Porque você diz que acredita, mas se não funcionou para isso, ela funciona só 80%. Falta 20% ainda que eu não hackeei. Ela não está funcionando para você. E eu não estou dizendo que ela não funciona, eu estou dizendo o que é que tem aí. Porque esquece, você não vai conseguir se você não tiver 100% da fé, da certeza, da convicção. É a fé. Validada em mim mesma. Entende? É isso que está travando. Então, assim, pode ser que faltem coisas, ou pode ser que você precise trabalhar melhor dentro desta crença. Só que aí eu já deixei um ponto de interrogação na sua cabeça agora. Porque se você me diz que só a técnica já resolve, mas você tem que fazer outra coisa para resolver, só a técnica não resolve. É a técnica mais outras coisas. Uhum. Sim. Né? Uma boa terapêutica, um monte de coisas. Ou outras, né? Ferramentas que podem trabalhar em conjunto, aliadas. Sim. Né? Porque como é que você vai vender? E a venda é uma coisa natural. É muito natural. A gente vende o tempo inteiro. Para convencer meu marido para fazer uma coisa que eu quero, eu estou vendendo a ideia para ele. A ideia de que vai ser legal, que vai ser bom. Ou pelo menos eu sei que você não gosta muito, mas vai ser legal para mim. E aí, para ficar tão legal. Agora, se ele olhar para mim e falar, pô, eu vim nesse lugar que eu detesto. E você ainda falou que ia ser legal e você está só reclamando, não foi legal para mim, nem foi legal para você. Ele nunca mais vai. Porque eu vendi uma mentira para ele. Entende? Agora, para arranjar um namorado, vamos pra balada, vamos sair quando a gente, né? Tá sozinha, sorteira, solto na pista,
vamos pra balada. Aí a gente vai pra balada. O que que a gente faz? Se arruma o cabelo, põe uma roupa arrumadinha, passa perfume. Pra quê? Pra vender o quê? Produto. A gente arruma, a gente enfeita, a gente mostra melhor o nosso valor. Isso é o quê? É vendendo. Vendendo produto. Vendendo uma ideia. Vendendo uma ideia, entende? Não eu como produto, mas vendendo a ideia. Né? Tem a Márcia fala muito isso, me explica isso. É assim, você vai lá, tem dois, sei lá, você vai no açougue, tem dois açougue. Aí tem um que tem as carnes tudo lá pendurada, de algum jeito lá. Aí tem outro que arruma as carnes, põe os alfacinhos do lado, né? Pra ficar tudo bonitinho. Não sei nem se a carne é melhor ou pior. Tô falando aqui porque, enfim. Mas a tendência é que você compre daquele que tá mais arrumadinho. Ele tá vendendo o quê? A ideia. Ele está sendo caprichoso. Ele está. Pode até ser que a outra carne seja melhor. Eu quero dizer que isso é vender a ideia. E não tem nada de. Tá errado isso? É disso que eu tô falando. Como é que você vai vender essa ideia que você acredita? Não é uma ideia mentirosa, não é uma ideia barata, não é uma mentira. Entende? Não é uma coisa que você não está enganando a pessoa, você não quer que ela venha participar e experienciar, porque é uma que você vou vender aqui, vou entregar outra coisa. Não! Você sabe que se ela participar daquilo, ela vai ter um ganho. Então, cara, não tenha medo de vender essa, não fazer isso. É uma obrigação sua fazer isso. É uma obrigação. Quando todo mundo só está entregando porcaria por aí, todo mundo mentira. Um monte de gente, a gente tem por obrigação fazer isso. Não vender é um desserviço que você faz. Faz sentido? Pensa por esse lado, é um desserviço. Entendeu? Uhum. Então, assim, se eu vender, ela vai enxergar o valor, a gente vai ficar junto, não só para ela me dar o dinheiro, porque ela vai perceber o valor que tudo isso acontece dentro dela. Só que eu posso te ensinar milhares de técnicas, mas se você não desconstruir isso dentro de você, nenhuma técnica vai resolver, porque aí você entende de energia. Aí você entendeu já do que eu tô falando. Pode vir o caminhão de dinheiro aqui, você não vai pegar. As possibilidades estão aí. Todas as possibilidades. Só que se você não usar a técnica que você acredita e fazer ela funcionar em você, você no fundo não acredita 150% que ela funcione. É disso que eu tô falando. E eu não tô dizendo que ela não funciona. Pode ser que você precise agregar outras coisas. Sim. Pode ser que E, você precise na agregar realidade, outras coisas. Eu acho eu que agrego precisa. tudo. Eu acho Eu que agrego precisa. já o tudo. Mas agora, falando tudo isso, me veio assim, né? Porque ela veio para mim numa época em que eu trabalhava bem no Uruguai, como agrônoma, né? E eu perdi meu pai. Então, uma amiga se formou em Barras, né? E ela disse para mim, eu tenho uma técnica que vai te ajudar a superar esse luto. E aí começou a me explicar. E ela começou a fazer em mim, né? E realmente mudou o meu olhar em tudo. Eu estava numa depressão profunda. E eu amei tanto a técnica que eu me capacitei nela. Mas, como tu diz, eu queria mostrar para as pessoas o quanto ela foi libertadora em vários aspectos da minha vida, mas está separado da venda, É isso. como tu diz, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Completamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a sua amiga te apresentou a técnica e você começou a fazer, não sei como é que foi aí o processo, você pagou? Não, Ela não te cobrou? não. Porque Nada. ela estava Aprendendo. começando, ela queria pessoas. Ah, Aí ela fez entendi. voluntário.
Entendi. Então ela estava estagiando ainda, né? Praticando para poder ter a Isso. experiência. Legal. Mas imagina que essa sua amiga é, não tivesse te ofertado isso. Você estaria Sim. lá com depressão ainda. Percebe o que eu falo? Que o quanto não Quem sabe ofertar, ela, que eu se ela, não ofe- que eu- o quanto não ofertar é um desserviço. Se ela não tivesse te ofertado, no caso, me apresentado a técnica, sim, ela te ou fez me uma cobrado. oferta. Ela te fez uma oferta. Você quer? Você topou. Sim, Foi uma sim, oferta. Foi uma sim. oferta. Mas Certo? aí eu Ela te vou fez abrir uma um oferta e parêntese. você topou. É, mas vou abrir um parêntese. Eu já fazia constelação familiar, né? Hum, Eu já vinha de outras técnicas. E na época que ela disse para mim dessa técnica, eu perguntei para ela, quanto sai a sessão? Né? Eu tinha interesse em, porque quando a gente está na dor, né? A gente quer experienciar qualquer coisa que nos sim. ajude a sacuda a gente para sair daquele, né? Daquele mundo. Então, e ela disse para mim, não, eu quero que tu sinta isso. Então, assim, eu acho que eu acredito muito em vibração também, né? Tanto eu buscar um alívio daquela dor, a Barras ela veio de encontro, né? Muito, tanto que eu fiz o Theta Healing depois e são duas técnicas muito interessantes. Então, mas é que tá. Uma Mas, coisa assim, assim, você ainda está sustentando o feio do dinheiro para cobrar. Use sim, a barra. Se você falou que a barra resolve a crença, ela precisa resolver essa sua. Porque se ela não resolver essa sua, ela não resolve crença. Porque essa é uma crença sua. Presta atenção no que eu falei. Ela precisa resolver. A não ser que você não queira ter isso como uma profissão. Então você eu volta para a quero, agronomia, porque se é profissão, tem que te sustentar. Senão é hobby. Senão você não se compromete com o resultado. Ah, vou fazer. Se funcionar, funciona. Se não funcionar, tudo bem. Não tô cobrando nada mesmo. Não tem nada que me cobrar. É de graça. O processo de se responsabilizar, não é que você vai responsabilizar pela. Porque, assim, eu tô aqui falando. Se você entrar numa terapeuta, entrar no Manomaster, eu dou meus 250%, mas eu destruo todas essas crenças. Mas vai doer. Porque vai pegar no orgulho, vai pegar na vaidade, vai pegar nos 7 pecados, que é o que a gente trabalha lá, tá? Não só no seu, nos nossos. A gente trabalha esse processo dos pecados, tá? Por isso, dos instintos, que não são pecados, são instintos que estão em desequilíbrio, tá? Então, o que eu quero dizer é assim, a não ser que você não queira manter o orgulho, mas a gente vai destruir o orgulho, vai sangrar a ferida, não vai afagar. A gente vai botar os bichos pra cima. Porque não é fingindo que eles estão quietinhos e deixar eles debaixo do tapete que vai ajudar. É sangrar a ferida e tirar, fazer a sangria dessa inflamação que fica interna. Né? E não fazer de conta, ter a cicatrização de fato e não só arrumar ali. Então, isso que eu quero dizer. Mas tem que fazer isso. Ah, mas não fiz. Então vai funcionar. Tem 10 remédios para tomar. Não tomei, não adianta ir no médico. O médico pede o remédio, aí pede os exames, a gente não faz os exames nem toma o remédio. Ou toma tudo errado, né? As pílulas. Então, é disso que eu tô falando. Então, se você não achar esse caminho de desconstruir este feio, isso, ó, uma coisa que é importante, isso não significa, acho que vale aqui para você e para todo mundo, que se uma pessoa tiver em surto, numa crise, num momento surtada, que você não vai ajudar se ela te pedir e te autorizar. Não é isso que eu tô falando.
Se eu tô lá no espaço, a gente tem um espaço, o espaço é terapêutico, o espaço é só para quem quer, ele é pago, né? A parte espiritual é paga? Não, é gratuita, a parte espiritual é gratuita, mas ele tem que se comprometer que ele vai fazer. Porque eu vou começar a cutucar uma ferida que vai doer. Tu tá pronto para mexer aí? Senão nem vem. Até porque a ferida é tua, quem construiu essa encrenca aí foi você, não fui eu. Quem se enfiou na meleca foi você, quem se abraçou, saiu com não sei quem e deu pra não sei quem, foi você, não fui eu. É você que lide com essa merda que você trouxe pra sua vida. Então, assim, tá disposto a mexer nisso? Tô, ok, é assim. Tá. Mas se a pessoa chegou em surto, a pessoa chegou em crise de pânico, naquele momento de crise ela tem o surto, não chilique. Porque chilique para chamar atenção não consegue, não me ataca mais, já entendi, eu já sei qual é a diferença. Eu vou ajudar, eu sei fazer. Eu não vou deixar a pessoa no meio do surto surtada. Não vou fazer isso. Então é disso que eu tô falando. Eu tiro ela da crise e falo, olha, viu como você tá ficando? Olha, onde é que você tá deixando isso chegar? Presta atenção no que é que você tá fazendo com a sua vida. Tá cheio de intruso aí, tá tudo cagado, só tem intruso porque você abriu a brecha. Onde é que você tá abrindo essa brecha a vida inteira? Ai, mas eu não sei nada de espiritualidade. Por que não foi estudar? Teve a vida inteira para estudar. Só vai aprender estudando. Ai, não sei nada sobre a morte. É porque a gente vive como se a morte não existisse. Aí onde é que a gente sofre? Quando alguém morre. Ah, gente, eu não tô falando que a gente não fique triste. Agora, tem um monte de coisa pra gente estudar, tem um monte de coisa. Se eu não fui estudar lá atrás, a responsabilidade não é terapeuta, é minha que só quis saber da minha vida. A hora que a porca torce o rabo, dói. Então não é responsabilidade do terapeuta. E é chamar para um processo de responsabilidade que faz a mudança. E não é não ajudar, mas só passar a mão na cabeça, só fazer de... Então assim, está em surto, não significa que você não vai ajudar. Uma coisa não exclui a outra. É isso que eu tô falando. O médico, ele recebe. Por que o médico pode receber? Ser médico também não é um dom que Deus deu? Eu não sirvo para ser médico. Entende? Então é um dom. Por que um dom pode ser remunerado e o outro dom não pode? Qual é a diferença? Qual é a diferença? É dom. É o divino se manifestando através de nós. Em todas as profissões. Quando a gente entender que o divino se manifesta em todas as profissões, a gente começa a mudar o planeta. Enquanto achar que algumas profissões são divinas e outras não são, é a gente se colocando num lugar de superioridade. E aí é nosso ego. A gente acha que está servindo a luz e está servindo a sombra. Quando o nosso ego está nesse lugar. Então, não significa que você não vai ajudar uma pessoa que está em crise. Como o médico, ele trabalha no hospital, ele é médico, ele ganha. Mas se ele vê um acidente, ele desce do carro e ajuda. Sem perguntar. É disso que eu estou falando. É a mesma coisa. Então, uma coisa não exclui a outra. Você ajudar uma pessoa que está em surto ou uma pessoa que, de fato, não pode pagar. De fato. Porque eu já fiz. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz isso. Aí eu fiz de graça, e sabe que a pessoa vinha na outra vez? Com a bolsa nova. Ah, vá merda. Foi o que não tinha dinheiro, tá de bolsa nova. Tá? Eu estou me permitindo ser abusada. A mim e a minha equipe espiritual. E ninguém vai tirar farinha nem comigo, nem com eles. Porque eu não tô aqui para brincar. Porque eu trabalho por uma missão muito maior. E ninguém vai me tirar de trouxa, muito menos a eles. Presta atenção em tudo isso que eu tô falando, que isso muda a sua chave. Ou então, desencana de uma vez disso, vive a sua profissão e trabalha nisso nas suas horas vagas, para não causar dor no seu coração. Mas não precisa, entendeu? Não precisa. Dá para conciliar as duas coisas, dá para você pegar um dia e deixar um dia só de doação, por exemplo, entendeu? Mas você precisa organizar isso dentro de você, para aí você conseguir vender e falar de boca cheia. Eu vendo Barra de Axis, porque eu acredito, eu sei na transformação que ela causou em mim. E não ofertar e vender é um desserviço para aquele que está precisando. Porque, ó, eu queria fazer Barra de Axis, mas eu vou querer fazer por 1 ano. Se você não me cobrar, eu não tenho nem coragem de ir. Porque eu vou achar que eu tô te usando e eu não sou do tipo de pessoa que usa os outros.
Entende o que eu tô falando? Porque o meu maior pecado é a gula. E para mim, 1, 2 não resolve. Eu quero fazer 200. Esse é o meu pecado. Entende? Esse é o meu calcanhar de Aquiles. Eu quero tudo de muito. Então, quando eu bebia muito, entendeu? Quando eu trabalho muito. Eu sempre tenho que me calibrar, porque essa é a minha habilidade. Isso é bom e ruim, né? Não tem nem bom nem ruim, só é o que é. Eu preciso estar ali. Então, a mesma coisa. Então, aí eu nem vou, porque ela não vai me cobrar, aí eu acabo indo num outro lugar que eu me sinto mais confortável de pagar. Porque senão eu fico com uma dívida com você. E aí eu não quero ter dívida com você. Imagina que você fica fazendo de graça em mim, aí um dia você pede para eu fazer uma coisa em você e eu não posso, porque eu não tenho tempo ou porque eu não dá para mim. Aí você vai falar assim: caramba, eu fiz nela sempre que ela precisou e quando eu precisei, ela não foi. Percebeu que eu fiquei em dívida com você? E muita gente que faz as coisas de graça faz para deixar todo mundo amarrado na dívida. Não estou dizendo que é o seu caso. Existe isso também. Cada caso é um caso, cada pessoa é única e o processo terapêutico vai nesse lugar. Entendeu? Então, assim, eu pago, não te devo nada. Se você me pedir, eu posso fazer, eu posso negar, eu posso falar hoje não dá. Essas são umas amarras energéticas que as pessoas vão fazendo e espirituais. E que os nós nos diz... E aí os processos de vingança. Eu fiz tudo por você e você me abandonou. E aí vai todos, né? Todas as dívidas. Entendeu? Então trabalha isso. Trabalha com isso tudo que a gente falou. Faz o processo em você agora com isso amaciado. Faz o processo em você e deixa elas trabalharem mesmo, né? Com mais esse tanto de informação, não as informações, isso tudo que você já faz, que você já aplica e que é um serviço para a humanidade. Aí muita gente precisando dessas técnicas todas, dessa egrégora, de todas essas egrégoras espirituais tão bonitas que estão trabalhando. Né? Para eles dinheiro não importa, mas a gente precisa do dinheiro para viver. É só uma energia que deve ser amada assim como todas as outras. Amada, respeitada, acolhida, como todas as outras. Tá bom? Gratidão. Eu que Gratidão por estar falando agradeço. contigo. Eu sigo e amo as tuas lives. Gratidão por estar aqui, porque ontem eu fiz algumas perguntas para o universo e o universo me mandou esse Que bom, grande presente. que bom. Tenho Então, certeza que assim, foi para muitas pessoas também. E esse vídeo vai ficar disponível aí na internet, também vai ajudar muita gente, eu não tenho a menor dúvida. gratidão, gratidão muito. Eu que Muita gratidão. agradeço. Fica com Deus, Manu. Beijo, boa Amém. sorte. Tchau, tchau.